Passo a palavra ao senhor Max Hagar, que é o grande chanceler e presidente do Grande Colégio de Ritos. Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, a quem sucedeu o nosso presidente, senador Hélio, que não pôde continuar, meu nobre irmão que representa o nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Cassiano, impossibilitado de aqui estar, junto com o nosso irmão Kenny Ismael, por compromissos anteriormente agendados, e o nosso irmão Jafé Torres, que viria, infelizmente não pôde comparecer, está se recuperando de uma cirurgia. Meu reitor, irmão Felipe Marzano, convidados, meus irmãos, eu tinha preparado um discurso onde eu elencava todos os movimentos, desde a criação do Grande Colégio de Ritos, como aconteceu em França, como chegou ao Brasil, qual era a finalidade do Brasil, o objetivo do Grande Colégio, enfim. Só que, em um determinado momento, uma das maiores mentes, uma das maiores autoridades do Senado brasileiro, por que não dizer da República, o senador Cristóvão Buarque, acabou conduzindo o meu discurso para outro caminho. Não posso deixar de agradecer também aqui, antes de adentrar nesse assunto em especial, ao senador que propôs essa pauta no dia de hoje, o senador Waldir Raupp, nosso irmão maçom, digno irmão maçom, ao qual eu agradeço aqui de público, em nome não só do Grande Colégio de Ritos, mas de todas as autoridades aqui presentes. Mas voltando ao que falava sobre o Colégio de Ritos, qual o objetivo do Grande Colégio de Ritos? Vou ser bastante breve, porque eu quero voltar ao ponto que o nobre senador elencou. O objetivo do Grande Colégio de Ritos, ele atenta a uma máxima que é celebrada no grau 33 do rito escocês antigo e aceito. De onde viemos, o que somos e para onde vamos. Os nossos ritos atuais, tradicionais do Brasil, o rito escocês antigo e aceito, rito adoniramita, chamado rito de York, que seria o emulation, o rito de York americano, praticado por outras obediências também, infelizmente ainda não pelo GOB, o rito escocês retificado, moderno, todos os outros ritos, eles tiveram uma origem. Na sua organização, no seu nascimento original, eles trouxeram tradições e ritos de outras organizações maçônicas que não mais hoje estão em voga, não funcionam mais. Nós temos como um dos pilares da fraternidade o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce pela cabeça, que desce a barba de Araão, e pela orla de suas vestes, como o orvalho do irmão que cai sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo não era original, por exemplo, do rito escocês, mas todos nós abraçamos esse salmo como um hino à fraternidade. Mas de onde veio esse salmo? O primeiro ritual que trata sobre esse salmo, e o trouxe, é o rito da estrita observância, que nos idos do século XVIII, meados do século XVIII, trazia esse chamado à fraternidade. Por sinal, a publicação anual que o Grande Colégio de Ritos proporciona para todos os seus membros, para os seus filiandos, seus acadêmicos, assim chamados, a coletânea, esse ano ela trata sobre o rito da estrita observância, seus rituais originais, e mais 2 graus do século XVII. Mas muitos irmãos já fazem seus graus, no rito escocês, em todos os outros ritos que eu aqui mencionei, mas muitas vezes nós não entendemos o que aquele grau, em especial, ele quer transmitir, ele quer dizer. Nós não conhecemos a origem, e o objetivo do Grande Colégio de Ritos é justamente esse. Clarificar, trazer luz a rituais que muitas vezes nós passamos por eles e vai, às vezes, para o fundo da gaveta e alguns irmãos pouco estudam, infelizmente. O senador Cristóvão Buarque falou uma coisa muito importante, dentre muitas, no seu discurso. Hoje, nós vivemos, infelizmente,
um país onde falta a razão de propósitos, de ação, de efetivar aquilo que nós acreditamos, e uma razão de lógica. No hermetismo, né, que vem de Hermes Trismegisto, é falado que assim como é em cima, é embaixo. Não diferente da nossa nação, a maçonaria é constituída pelos brasileiros, que vivem essa falta de razão, de propósito e de lógica. Hoje, nós precisamos verdadeiramente de um novo rumo para a maçonaria. É esse novo rumo que também a maçonaria vai comemorar em 2022, fundada, o grande ente do Brasil, a obediência mãe da maçonaria brasileira. Iremos comemorar também o futuro grão-mestre que será eleito ano que vem, os 200 anos da instituição Grande Oriente do Brasil, que consolidou a maçonaria que já era praticada já desde o século XVIII, desde 1700 e alguma coisa no Brasil. E a maçonaria não pode se render, como alguns querem, a medalhas e diplomas. Maçonaria é conhecimento. A maçonaria precisa privilegiar e atentar ao conhecimento. E quando, às vezes, falamos de conhecimentos, muitos acabam se evadindo e fugindo dessa grande responsabilidade, que é conhecer. Nós vimos a Coreia, um país estragado pela guerra, pobre, ignorante, dando um grande salto. Fundado em quê? Na educação. A maçonaria precisa também legar os seus membros, até para que possam não somente reverberar o que aparece, o que acontece nos WhatsApps de tantos telefones que são reverberados para lá e para cá, né? Nós precisamos saber o que nós transmitimos, o que nós legamos. Nós precisamos de conhecimento, de estudos. Nós precisamos objetivar esse grande trabalho de reconstruir uma nação. Uma nação não pode ser constituída de mortadelas ou coxinhas, de vermelhos ou verdes ou azuis. A nossa nação é de brasileiros. E o senador Hélio José, antes aqui, atentou para o possível candidato que o nosso país vai ter. E eu fico muito feliz que o senador Cristóvão Buarque se lance como candidato para trazer realmente um verdadeiro debate limpo, claro, da finalidade da responsabilidade que é ser presidente da República. Infelizmente, eu não sei, senador, se o senador terá sucesso ou não, porque, infelizmente, o nosso povo, ignorante que me perdoe, inclui-me entre esse povo, ainda vota como uma pule de cavalos. Qual o cavalo que está na frente? Ali eu voto. Mas nós precisamos de fé, nós precisamos de olhar no rosto de um político como Vossa Excelência e ver ali representados todos aqueles arcanos, tradições que nós defendemos, não só como maçons, mas como homens de bem. Nós precisamos pessoas, mentes privilegiadas como a sua, grande reitor que foi da UNB, mas grande senador que levando para todo o Brasil a luta pelo conhecimento. E o grande colégio de ritos junta-se o senhor nesse trabalho hercúleo de levar e pelo menos buscar conhecimentos, não só dentro da maçonaria, mas para todo mundo. Eu termino lembrando um discurso que foi dito dias atrás, num agrame entre o ministro Barroso e outro ministro, e ele lembrava uma música do Chico Buarque. Ele só falou o pedaço da música final, né? A raiva é filha do medo e mãe da covardia. A covardia nós maçons sofremos como os escravos, que o excelentíssimo senhor senador lembrou. A raiva da Inquisição, pelo desconhecimento do que eram homens livres, já na Idade Média, trabalhando pelo conhecimento, levou muitos maçons à fogueira. A ignorância levou que bulas papais abolissem e jogassem no lixo maçons fiéis à igreja. E tudo é fruto do medo, né? A raiva, ela nasce do desconhecido.
e na melhor oportunidade de se fazer valer, ela apela para a covardia. Mas antes desse verso do Chico, na música dele, começa exatamente: tem que prender, tem que matar em grossa gritaria. E é hoje o que nós vemos, não só no Brasil, né? Nas nossas fraternidades, nas nossas organizações. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Nós não podemos, meus irmãos, dar lugar à covardia. Nós não podemos desconhecer. Nós não podemos permitir que a raiva esteja no coração de cada um, não somente os maçons, mas todos nós brasileiros. Não existe esquerda ou direita, não existe coxinhas ou mortadelas, existem os brasileiros. E nós clamamos dessa casa que outrora esteve no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, aquele palácio branco, límpido, alvo, que estava ali próximo da Cinelândia, antes de chegar ao Senado, não só toda a República vir para Brasília, no grande trabalho de Juscelino, mas quando ainda era no Rio de Janeiro, aquele palácio que dava lugar a grandes maçons que trabalharam naquela casa. A exemplo do Colégio de Ritos, Francisco G. de Acaba Montezuma, José Francisco Rodrigues Torres e tantos senadores que eu ia passar o dia aqui falando, grandes homens que forjaram essa nação, que constituíram, consolidaram esse país. Uma nação única, verdadeira, una, sem divisões. E assim, sem divisões, nós precisamos continuar. Grande Oriente do Brasil, grandes lojas, Confederação da Maçonaria Simbólica, Comab, sem dissensão, sem divisões. O Brasil precisa de um novo rumo. O Brasil precisa ver em cada maçom, independente da sua tese, independente da sua obediência, e cada brasileiro, independente da sua opinião política, ideologia, precisa ver ali um maçom, uma pessoa digna, um brasileiro. Nós precisamos reconstruir mais do que a República, meus irmãos. Nós precisamos reconstruir o Brasil. Que tenhamos sucesso. Obrigado, senador.